Propaganda eleitoral gratuita. Folha FM. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 1º de outubro de 2024, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo nesta terça-feira, também no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode conferir esse programa daqui a pouco em podcast, todos os tocadores de podcast. Logo mais, reprise na Plena TV a partir das 17 horas. Começamos agora o Folha no Ar, hoje com a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campos. Vamos às informações principais aqui do portal folha1.com.br, para a gente seguir na dinâmica do programa, e a gente já começa com a previsão do tempo. Apesar de noite mais fresca um pouco, para hoje a previsão é de calor, tem onda de calor, alertada aí pelo Instituto Nacional de Meteorologia, também pela Defesa Civil, e a máxima prevista para hoje
é de 31 graus para Campos, a mínima de 21, agora faz 23 graus aqui no centro da cidade. No Folha no Ar de hoje, que tem um oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Também com o patrocínio de Rede Mariana de Postos, qualidade e compromisso com você. O apoio é de Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Nas manchetes de hoje do portal folha1.com.br, pelo menos as principais, um caso que chamou a atenção ontem, principalmente no período logo da manhã, já circulando aí, né, esta informação. Mulher é presa por suspeita de tentar jogar o filho no Rio Paraíba. Segundo a PM, ela tentou jogar o menino da Ponte Barcelos Martins na noite de domingo. Homens roubam cerca de 40 óculos de loja no centro de Campos. Câmeras flagraram a ação dos criminosos. Candidato a prefeito de São Fidélis denuncia tentativa de agressão. Igor Porto contou que foi abordado por uma pessoa que seria ligada ao atual prefeito. Justiça indefere pedido de oposição contra o boneco Vladinho. Juiz da 75ª Zona Eleitoral entendeu que não há previsão legal de ilegalidade no uso do boneco. E ainda, lamentável, a gente, esse trabalho às vezes é cruel, né? Mas faz parte da nossa vida, isso é a ordem natural da vida, das coisas. No portal folha1.com.br tem o registro do falecimento do Bicho André, antes e após o velório do Bicho André, sob os 3 acordes do blues. Vamos falar sobre isso. O Bicho André, empresário tradicional de Campos, que faleceu nesse momento, e a gente fica aqui consternado. Eu tive a oportunidade de conhecer o Bicho André muito pouco, mas assim, ele era um cara tão diferenciado, tão bacana, que pouco que eu conheci, eu já passei a gostar. Aquele tipo de cara que, sabe, fazia bem estar perto dele. E aqui na bancada a gente tem o Aloysio Abreu Barbosa, que conviveu mais próximo a ele. Daqui a pouco eu vou pedir ao Aloysio para que na abertura também faça aí esse registro. O Aloysio que escreveu ontem no portal sobre o André, que será sepultado hoje às 10 horas da manhã no Campo da Paz. Aos familiares, aos amigos, inúmeros amigos do Bicho André, a gente chegou a estar junto aqui também no programa de rádio, e extremamente fantástica a amizade que ele tinha capacidade de fazer. Nosso Bicho André vai em paz, descanse, né? Deixou aqui momentos bons na vida de muita gente. Bom, o Folha no Ar de hoje é o último da série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campos. Tem o oferecimento de Talimac, qualidade em tudo que faz, Limporte, mais que uma empresa, um novo jeito de cuidar. Instituto Pulha, clínica de fertilidade e saúde sexual masculina. Instituto Pulha, cuidando da saúde do homem, e também de Asflucan, há 79 anos, lado a lado com o produtor de cana de Campos. Esta série de entrevistas com os candidatos que a gente fez, primeiro com os candidatos à Prefeitura de São João da Barra e agora, finalizando hoje com os candidatos à Prefeitura de Campos, é a manutenção da tradição do Grupo Folha da Manhã, nesse pioneirismo de poder ofertar aí aos candidatos espaços úteis que eles possam aproveitar aqui, né, essas 2 horas, no caso do Folha no Ar, e apresentar suas ideias, suas propostas, fazer também suas críticas,
como a gente sempre pede, sempre no campo das ideias, no campo do respeito, claro, sem nenhum ataque pessoal. Dispensa esse pedido aos candidatos, mas a gente faz por protocolo, por praxe, né? Mas é bom e a gente pede sim que também o candidato aqui faça isso. Não precisamos mais de ódio, a gente já tem isso aí o suficiente, principalmente nas redes sociais. A gente só exige dos candidatos que não divulguem nenhum número de pesquisa, que não estejam devidamente registrados conforme manda a lei eleitoral. Com tratamento equânime, o candidato tem 3 blocos de 40 minutos cada, como disse, para propor aqui as suas ideias, os seus planos de governo e debater com a gente, né, algumas das pautas mais importantes do município. O sorteio foi realizado no dia 22 de agosto, com a presença dos representantes de cada candidato e de cada partido, e por ordem de sorteio, hoje nós temos o candidato Jefferson Manhães de Azevedo. Professor Jefferson, como está registrado no Tribunal Superior Eleitoral, tem 55 anos, é casado, tem 2 filhas, é doutor em Engenharia de Sistemas e de Computação pelo COP UFRJ, atualmente é professor titular e ex-reitor do IFE. O seu tempo só vai começar a contar a partir da primeira pergunta, então eu quero trazer seus cumprimentos, desejar boa-vinda mais uma vez ao Folha no Ar. Professor Jefferson, bom dia, muito obrigado. Bom dia, Cláudio, bom dia, Luísio, Edmundo, Beto, todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Um prazer estar aqui na Folha, sempre um espaço que a gente teve o privilégio de poder estar comunicando coisas muito positivas, quando reitor, quando diretor do IFE, e agora como candidato nessa disputa no pleito que vai se concluir a primeira etapa no dia 6 de outubro. Contando aqui, quarta, quinta, sexta, sábado, 4 dias, hein? Pertinho, né? Pertinho. Estamos na reta final. Agora não tem mais jeito, é reta final. Deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa, e como a gente falou aqui na abertura, pedir a você, Aloysio, para trazer um pouco também do seu depoimento, aí, da sua experiência e convivência, que acho muito bacana, foi sucedida, né, pelo Ícaro Barbosa, o que é bacana, o que é muito legal, e me parece que não foi por você, me parece que eles se conheceram e esse legado passou para o seu filho. Enfim, tem muita história para contar, mas eu peço a você pelo menos que conte um pouco dessa impressão, o que foi o Bicho André para você e para a sociedade como um todo. Bom dia, Aloysio, bem-vindo. Bom dia, Paulo Nogueira, bom dia, Beto na técnica, bom dia, Jefferson, candidato que fecha aqui a nossa série de entrevistas, né? Abrimos elas após sorteio com todos os representantes das candidaturas no dia 22. Abrimos com o São da Barra, 2 candidatos, e depois com os prefeitáveis de Campos, né? Jefferson, na verdade, tinha sido sorteado para sexta-feira passada, e eu já tinha comprado o ingresso para ir ao show do Eric Clapton, desde quando abriu, desde o ano passado, o 4º show dele no Brasil. Eu fui os 3 primeiros, queria o 4º. E quando eu vi o conflito de datas, eu liguei para Jefferson pessoalmente, falei: Jefferson, você prefere fazer na data marcada sem mim, porque é físico, né? Se fosse videoconferência, eu poderia participar, como participei na sexta aqui com Orlando, do Rio, videoconferência, mas aqui é físico. E não tem como ser físico a bancada e outra pessoa ficar teleconferência, é impossível. Ou você prefere fazer na segunda com a bancada completa, ele preferiu fazer na segunda com a bancada completa, eu acho justo, né? E fechamos assim, depois confirmei com a assessoria dele também, e estamos aqui hoje. Antes de começar a entrevista, em relação ao André, eu conheci o André, né, e o Bicho André, ali na Lacerda do Sobrinho, nos anos 90. Né? Era um espaço que... O bar existe até hoje, mas hoje ele é bem menor, é uma área bem menor, né? E a casa do André é anexa.
Mas era uma área bem maior, onde hoje funciona um estacionamento. Desculpa, bom dia Edmundo também, eu esqueci de comentar Edmundo, e sobretudo ao ouvinte pelo streaming aí, telespectador. A área maior do bar, hoje é um estacionamento. A partir dos anos 2000 ele vendeu, né? Mas ele era um espaço grande, em que abrigava shows, a mesa de sinuca, e ele, André, um promotor assim, do rock e do blues de Campos, das várias subcorrentes do rock, né? Bandas locais, né? Tanto com cover e tal. O Jorge Gomes Coutinho, que é músico, cientista político, professor da UF hoje, que começou tocando lá, e eu peguei parte do depoimento dele, que ele botou no Instagram, e também coloquei no meu artigo publicado ontem. Eu estava no Rio no domingo, quando eu já ia voltar para a entrevista de hoje, quando da semana da eleição, quando soube da notícia do André. Eu estava saindo do Rio. E aí gerei demandas para familiares, gerei demanda, ele estava no Beda, gerei demandas para pessoas amigas do Beda, que, enfim, para saber de fato qual era o quadro. O quadro era infecção pulmonar, né? Ele estava entubado, o quadro realmente era crítico, isso no domingo. Eu fui tomar ciência quando voltei, quando cheguei a Campos, porque eu estava na estrada. Então, quando cheguei a Campos, eu fui saber da gravidade do quadro. E na segunda-feira de manhã, soube da passagem dele, enfim. E foi o velório ontem, porque tinha entrevista hoje, queria ir ao enterro, mas enfim, compromisso profissional. Tinha entrevista aqui hoje, ia ficar conflitante com o enterro dele, que é 10 horas. E fui ontem ao velório e aí escrevi, né? Eu conheci André e depois esse contato foi retomado, porque Ícaro passou a morar no Sorro quando ele saiu da casa da mãe na pandemia, foi morar comigo, morou comigo um ano durante a pandemia, porque os pais da mãe foram morar com a mãe, então ele fazia rua, reportagem, para não poder contaminar os pais, foi morar comigo, os pais não, perdão, os avós mais velhos. E depois ele foi morar no Sorro, ali no flat. Por proximidade, ali esquina com a Lacerda Sobrinho, ele passou a frequentar o bar. Ícaro herdou algumas coisas minhas, entre elas a paixão por música, né, por rock, por blues. E foi por conta dele, não foi por conhecimento. Ele fez amizade, apesar da diferença de idade, né, fez uma amizade muito grande com o André e com os frequentadores do bicho André. Eu pude presenciar, eu passei com o Ícaro no ano que ele morreu, em 2023, em janeiro, fevereiro, quase 2 meses, no mesmo quarto, nos mesmos quartos de hotel. Então você é uma conversa muito mais estreita, né? E via que ele falava com o pessoal de lá como ele falava com a família. Aí você nota, você divide no mesmo espaço, né? E aí sentia a intimidade, a proximidade que ele tinha com o pessoal de lá. E, enfim, meu filho morreu precocemente no dia 23 de maio. E André, a minha memória daqueles dias é muito turva. Eu lembro de muito pouca coisa, na verdade, eu lembro de flashes. Mas André, assim, logo naquele primeiro mês, que foi um momento muito difícil e tal, ele buscou ter contato comigo, com Dora, assim, o tempo inteiro, passando solidariedade, né, contando histórias do Ícaro, que a gente conhecia menos, que era o Ícaro, né? O Ícaro das noites, enfim. Ícaro era meio que um mascote dali, que era todo mundo mais velho, da minha geração, da geração sua, de Jefferson, e ele era o garoto, né? Enfim, e depois ele fez um programa aqui, quando o Ícaro, né, com 6 pessoas, Madeleine foi como delegada ainda, que era fonte dele, como repórter, Nildo Cardoso, colegas dele de jornalismo e amigos. O André participou aqui, né? Depois o André inaugurou no bar, aliás, antes disso, em maio, inaugurou no bar um retrato de Ícaro, com 2 placas que Ícaro trouxe para ele de Amsterdã. Enfim, é uma figura que eu acho que a cena cultural, credor da cena cultural de Campos, um empresário que se preocupava menos com lucro do que é raro, do que em divulgar a arte, né, do rock, do blues. E, assim, a partir da relação que ele criou com meu filho, né, uma relação, ele foi meio pai adotivo de Ícaro, né, e então eu fui fazer dele meu irmão, né, então
Já tive com a filha ontem, falei com os familiares, toda a minha solidariedade, quero crer que falo por todo mundo aqui, né? A família e vai homem, fica o legado, né? Uma das figuras mais generosas que eu já pude conhecer em vida. Muito generoso. Não, e vou só, se você me permite, lembrar o que você escreveu lá no artigo, muito legal. Que hoje a gente tá com essa mania, né? Tá a garotada que acho que o mundo começou agora, né? E na verdade, são esses maluco beleza aí, como você disse, um empresário que não visava só o lucro, né? Tinha outros propósitos. Você escreveu, portanto, jovem rocker, que... Não, quem escreveu foi Jorge. Ah, foi Jorge? É. Ah, sempre foi a parte do que eu não consegui distinguir. Mas ele escreve aqui uma parte muito bacana. Portanto, jovem roqueiro, né, que me lê. Se você tem lugares a frequentar e curtir hoje em Campos, é por conta desses malucos como o André. Achei muito legal. Que realmente você tem que ser, né, desbravador. Igual tem outros exemplos que a gente conhece aí, não precisa citar, mas valeu por tudo aí, André. Muito bom. Aloysio, vou voltar a você já, muito obrigado. Deixa eu só trazer o bom dia do Edmundo, e aí sim, candidato, a gente abrir essa pauta com o senhor e naturalmente começar a contar também o seu tempo. Como disse, são 3 blocos de 40 minutos. Edmundo, não sei se você teve conversa com o André, fique à vontade para registrar. Candidato, se quiser também, fique à vontade daqui a pouco. Mas, bom dia, Edmundo, seja bem-vindo, obrigado mais uma vez. Bom dia Nogueira, bom dia Beto, bom dia Luísio, bom dia professor Jefferson, vamos conversar um pouquinho. Como todos, né, abrimos o espaço, como o Nogueira falou aí no início, para todos os candidatos. Bom dia a quem nos ouve, quem nos acompanha. O Bicho André, a gente conversava até um pouco antes do programa, que eu sou da geração antes, né? Não frequentei tanto como gostaria, mas fui algumas vezes. Eu também tenho essa predileção por rock, blues e tal, então frequentei, conheci o Bicho André muito pouco, mas sou amigo da filha dele, me aproximei da filha dele, é uma pessoa muito, muito especial, e ela a gente conversou sobre a partida do André, enfim, prestar os sentimentos, né, a reverência a essa pessoa que foi realmente desbravador aí, alguém que trouxe artistas campistas, né, artistas locais, e para a cena, né, isso é importante, muito importante. Sentimentos à família. Mas, candidato, vamos começar. Deixa eu só registrar aqui também. Eu não tive contato já na vida adulta, mas tenho lembranças muito do André. Eu devia ter 10, 11 anos. Ele era amigo do meu irmão. Morávamos por causa da casa do meu avô, onde hoje é o Plínio Barcelar, ali no José do Patrocínio. O André morava ali com vários amigos. E ele era muito próximo do meu irmão. Então, também sempre a imagem que eu tenho dele é uma imagem de uma pessoa muito alegre, muito brincalhona, e eu também aqui me solidarizo à família, aos amigos, né? Sei que o meu irmão deve estar aí com muito sentido, né? Mas depois de todas essas referências, é sempre uma perda. Toda morte precoce é sempre lamentável, mais lamentável, né? O André tinha 59 anos, acho que nós não falamos. Muito novo. Muito novo. Então, muito novo. São uns 4 anos mais velhos, da idade do meu irmão. Meu irmão está com essa idade, meu irmão acho que completou 60 anos. Eu me lembrei muito de Joca Milas também, que eu fui lá com ele, inclusive, algumas vezes. Ele também faleceu novo, essa geração aí junto. Mas André tinha muitas comorbidades, né? Já tinha lutado e vencido um câncer na garganta, fez cirurgia grande, até em Itaperuna, no São José da Bahia, de cardíaca. Então, e todo quadro, quando você fica muito tempo internado, as comorbidades pré-existentes, elas acabam agravando, né? Infelizmente, apesar da pouca idade, ele tinha comorbidades. Mas, candidato, vamos para a entrevista, né? A gente pede aqui, pediu a todos, um exercício do candidato de fazer uma avaliação do governo que está. Vocês estão se propondo, né, e o próprio prefeito, a ocupar a cadeira dele, o prefeito novamente. Pediu também o próprio, né, para fazer a avaliação do governo dele. E a gente pede erros e acertos. Aí, logicamente, fica à vontade do candidato, mas que avalie os pontos positivos e negativos do governo até aqui, para que faça esse exercício mesmo de avaliação. Porque, além de você estar se propondo à prefeitura, é preciso reconhecer
o histórico da cidade, né? Reconhecer o histórico, não tanto antes do governo atual, mas como o que o governo atual fez com o cenário que ele estava em mãos. Né? Então, portanto, a gente pede essa avaliação dos candidatos, dos prós e contras, pontos positivos e negativos aí do governo Vladimir, governo atual. Bom, eu quero dizer que eu estou andando muito pela cidade e me reunindo muito com as pessoas. E eu estou muito impressionado com uma cidade coagida, uma cidade amedrontada. Eu fui andar pelo mercado municipal e pelo shopping Michel Haddad, e os permissionários, quando a gente ia conversar, eles falaram, professor, olha, aqui, alguns se manifestavam, vou votar no senhor, mas por gentileza não me fotografa, não, porque eu tenho medo de ser prejudicado. Aí eu fui caminhar, continuando caminhando, aí você chega numa casa, vai tirar foto, só não tira foto não, porque eu sou RPA na prefeitura, eu não posso aparecer. E eu pensei, naturalmente, as pessoas mais simples, trabalhadoras. Aí eu fui tentar me reunir com alguns empresários na área da saúde. Olha, não, por gentileza, ninguém vai se reunir não, porque nós temos receios aí de ser prejudicado, nós estamos 3 meses sem receber, e a gente pode ser prejudicado. Eu fui tentar me reunir com o pessoal da área da construção civil. Olha, a gente tem aí, também está 3 meses sem receber, e a gente tem medo de ser prejudicado. Aí eu fui numa comunidade, recebi uma informação de um centro comunitário lá, que tinha relações com a prefeitura, e aí eu fui e disse, olha, não diga que você foi lá nos visitar, diz que você foi fazer uma caminhada, e aí você entrou no nosso centro. Porque nós temos também, recebemos um recurso da prefeitura e a gente tem medo de ser prejudicado. Nós vimos no ano passado, lá no centro da cidade, ali no Obelisco, ali no Pelourinho, uma manifestação de alguns comerciantes que foram truculentamente desfeita. Então, o que eu tenho percebido é um modelo político muito perverso nessa cidade, que coage, que supervisiona e já perdeu a vergonha de telefonar, inclusive, para as pessoas e dizer o seguinte, olha, se você não for aí, você provavelmente vai ter mais dificuldade com a gente. Então, eu tenho observado um modelo político que se reproduz ao longo de 30 anos, um modelo que vem, de fato, coagindo a cidade, uma cidade que vem se empobrecendo, todos os indicadores econômicos são de empobrecimento da cidade, diferente do anúncio e da propaganda oficial, o emprego vem perdendo força aqui no município, não é verdade que o emprego está aumentando, pelo contrário, em 2022 nós tivemos 4.800 empregos criados, em 2023 foram 4.000, e em 2024 já estamos quase na mesma a criação de empregos de 2023, com a diferença de 50 empregos, saiu agosto, sendo que julho e agosto muito menor do que no ano passado. Então, se a gente olha o valor agregado fiscal, que mostra, é um dos indicadores da produção de riqueza da cidade, Campos cresceu menos 11%, se comparado com 2019, Macaé cresceu 11%, São João da Barra cresceu 110% e Maricá cresceu quase 200%. Então, Campos, por estar se empobrecendo, e neste governo, após a invasão da Ucrânia, dólar e royalties subiram assustadoramente, petróleo, valor do petróleo. Então, houve uma prefeitura que está com um orçamento muito alto, e uma cidade empobrecida, então aumentou muito a dependência das várias entidades das pessoas, do orçamento público, então é uma relação que eu estou muito, mas assim, às vezes de envergonhar, quando vai marcar uma reunião com os candidatos da oposição, não aparecem os atores, que num processo democrático é comum, você vai fazer uma reunião com os candidatos, os empresários querem ouvir, as entidades querem ouvir. Nós fizemos 13 reuniões temáticas, chamando as pessoas. Aí eu fui fazer na área de saúde, uma médica conhecida, progressista.
Ela falou assim, olha, professor, o senhor sabe que eu gostaria muito de contribuir, até mando para o senhor algumas informações, mas eu sou diretora de uma instituição que recebe recursos da prefeitura, então eu não vou participar, que eu tenho medo de ser prejudicado. Então, há um movimento na cidade de de um modelo político que a gente tem que ter coragem de modificar isso. Não é republicano, não é democrático, e usa desse expediente, seja na contratação de RPAs e na demissão, uma politicagem muito forte. Então, eu quero dizer que é muito triste a gente olhar uma cidade como a nossa, com a história que nós tivemos, de pessoas tão bravas e corajosas em vários momentos históricos, e um modelo que depois, eu faço assim, eu faço essa pergunta, né? Depois de 30 anos, no mesmo modelo político, pequenas mudanças, 35 bilhões de royalties, nós vamos fazer um seminário, vamos imaginar que o presidente Lula vai chamar lá em Brasília um seminário das cidades. O que nós vamos mostrar como referência da nossa cidade? É o transporte público? É a saúde? É a educação? O que nós temos de referência, que é a cultura? É a preservação do patrimônio histórico? O que nós temos para mostrar desta cidade, depois de tantos recursos públicos que foram investidos? Então, eu acho que nós temos um modelo muito lamentável, e esse governo tem um álibi muito interessante, porque ele sempre se compara com o governo Rafael Diniz, que foi de resultados muito ruins para a cidade. Quando a gente começa a comparar este governo com outros municípios que recebem royalties, todos eles, a gente começa a perceber que os nossos indicadores são muito ruins. Então, não olhe para o lado, sempre olhe para trás. Então, esse é um álibi importante, né? E eu acho que nós temos que mudar, porque é um governo que não vem, pelo menos, eu pergunto, depois desse tempo todo, 35 bilhões de royalties, se os royalties terminarem ano que vem, o que será desse município? O que essa construção de 4 anos fez? É uma pergunta. Quais vetores econômicos nós alavancamos nesse período de 4 anos? O que nós, ou pelo menos só com tendência, vou perguntar, qual é o planejamento estratégico dessa prefeitura? Se você chega na ONU hoje, tem a Agenda 2030, que já está pensando na Agenda 2050. Você vai no Porto do Açu, você tem um planejamento estratégico para 2050. Qual é o planejamento estratégico da nossa cidade? O que seremos em 2035? Então, eu vejo que nós temos hoje um esbanjamento de orçamento público, nós estamos fazendo várias ações, todas elas sem um projeto de cidade. Então, eu avalio como muito ruim, diante do orçamento que nós temos. Faz elementos muito basilares, né? Equivalente à quantidade de royalties que tem, né? Então, quando você tem muito dinheiro, e é um governo anterior muito ruim, você naturalmente dá a sensação de que nós estamos tendo muitas ações, está sendo muito positivo. Mas se a gente compara esse mesmo governo com o primeiro governo da Rosinha ou com os governos de Arnaldo, a gente vai ver que, por exemplo, casas populares. Quantas casas populares nós fizemos? Então, enfim, Edmundo, eu tenho uma avaliação, é um governo muito regular. Então, para mim, falta muito. Agora, tem um desempenho de Instagram, né, de publicidade, muito eficiente. Muito eficiente. Quando você mostra, eu fui ver a propaganda, eventualmente eu vi a propaganda do governo mostrando as escolas, né, parece que eu estou na Finlândia. Mas pega 3 ou 4 escolas e mostram, mas das 140 eu converso com os professores. Tem escola em campus que não tem quadra. Tem escola em campus que não tem... eu fui numa escola, eu não vou falar para não prejudicar a diretora, onde o restaurante da escola, ao lado tem uma fossa, e é onde você recebe os legumes que vão tratar. Num lugarzinho onde você coloca os legumes, ao lado tem uma fossa. Então, assim, diante de tantos recursos, e eu estou falando que é desse governo, ele resolveria tudo. Não, ele é parte de uma história. Não dá para desvincular esse governo de uma história de 30 anos. É o mesmo modelo político. Assim como
passar o tema, né? Mas assim como os 5 candidatos da oposição, você considera a comunicação como ponto positivo do governo. A gente entrevistou aqui os outros 5 de oposição, todos consideraram... Eu digo que a propaganda oficial é muito eficiente. Isso não é nem transparência, isso não é publicidade, isso é propaganda oficial. Inclusive com uma reprodução em vários meios de comunicação, quase que sendo uma extensão do setor de comunicação da prefeitura. Eu estou vendo, eu nunca vi isso na Folha de São Paulo, Globo, né? Os meios de comunicação pegam exatamente o que sai no portal, pega aquele release e reproduz isso nos portais e nas suas matérias. Então eu vejo isso como um elemento, uma propaganda oficial muito forte e com dados que eu fico espantado, inclusive errôneos. Então, por isso eu estou chamando de propaganda, não estou chamando isso de publicidade. Porque a publicidade pode ser transparência pública, e a publicidade pode ser propaganda. Então, o que tem hoje é uma propaganda muito forte, muito eficiente. É bom você falar em propaganda muito forte, muito eficiente, porque eu estava lendo aqui, inclusive fiquei me alertou por você, ontem eu fiquei por conta do velório do André, e porque tem 2 lados, né? Tudo tem no mínimo 2 lados. No mínimo. Não tem mais lado. A linha de transmissão do grupo da oposição na mídia divulgou ontem, de maneira mentirosa, no serviço de desinformação, que as pesquisas Paraná e Big Data continham erros e tiveram divulgação suspensa. Na propaganda de Vladimir. Porque a propaganda do prefeito, ao que parece, segundo a decisão do juiz, a decisão não se discute, se cumpre, não divulgou informações necessárias à divulgação, como registro, dia em que foi feito e quantidade de eleitores. Foi isso. O juiz, hora nenhuma, eu estava aqui lendo a sentença, hora nenhuma, ele põe em dúvida as pesquisas. Ele fala que... Aliás, isso é exigido de ser padrão. Você divulga pesquisa, tem que dizer o número do registro, período que foi feito e a quantidade de eleitores que foram ouvidos, né? Foi isso que foi divulgado, que foi proibido. Então, só para deixar claro, as pesquisas Paraná, que foi feita em agosto, em setembro ela desapareceu, né? Informações dando conta de que ela é contratada pelo Jornal Dia, que a Alerj, como grande cliente comercial do Dia, é bom a gente falar disso também um pouquinho, né? Teria, feito pressão para que as pesquisas fossem divulgadas, a gente não pode afirmar isso, mas o fato é que não foi divulgada a pesquisa. O que, perdão, que eu não peguei? O Jornal Dia. Ah, tá. Tem como grande cliente comercial a Alerj. Tá. Essa pesquisa estava para ser divulgada na segunda-feira. E ela não foi divulgada, né? Ela não foi divulgada. Perdão, na sexta-feira. E ela não foi divulgada. Enfim. Qual o motivo pelo que ela não foi divulgada? A pesquisa divulgada, né, que pôde ser divulgada, que se permitiu ser divulgada, foi a Paraná, que ouviu entre os dias 22 e 25 de agosto, margem de erro de 3,8 pontos, registro 00920-2024 no TSE, que deu em agosto, a gente não sabe quanto deu em setembro, porque ela desapareceu, né, o milagre do desaparecimento. Na estimulada 63% para... Estimulado quando você dá o nome dos candidatos para o eleitor. Vladimir 63% de intenção, Madeleine 17,9%, professor Jefferson 2,7%, Twin 1,1%, Fabrício Lírio 0,7%, Buchaú 0,6%, Pastor Fernando 0,1%, não sabe, não respondeu 5,8%, nenhum branco e nulo 8,2%. É uma pesquisa de agosto, aí de setembro, desapareceu, né? A outra pesquisa, mais recente, aí você tem, é bom que você tenha a Big Data, você tem a série histórica, você tem a de agosto e a de setembro, você pode fazer linha de evolução, né? A mais recente de setembro, ela foi feita no dia 23 e 24 de agosto, e, 800 eleitores entre os dias 20 e 21 de...
800 eleitores entre os dias 20 e 21 de setembro, registrada RJ 06516 de 2024 no TSE. Margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos. Na estimulada, e aí é bom que você tenha linha do tempo, Vladimir, de agosto a setembro, foi de 63 a 65, intenção de voto. Madeleine, de 15 para 14. Nenhum branco e nulo tinha, eram 8, continuou 8. Não sabe, não respondeu, foi de 6 para 5. Professor Jefferson, de 4 para 3%. Pastor Fernando, de 1 para 2%. Buchaú manteve 1%. Fabrício Lira manteve 1%. Toim manteve 1%. E a gente tem também uma prefab, divulgada ontem, que deu uma margem ainda maior. Que a Folha preferiu não divulgar essa pesquisa. Porque certamente, ao entender que quem tem um pouco de pesquisa, que tem feito pesquisa desde 2023, a Prefab trouxe uma vantagem a Vladimir maior do que as demais pesquisas apontam, que os estudos nacionais apontam, como essas 3 que vão vir aí, certamente darão à oposição uma intenção de voto maior do que as pesquisas nacionais apontam. Os números que a gente tem são esses, de dois institutos nacionais. Uma, logicamente, que de agosto, a gente não sabe setembro, né? Desapareceu, e temos uma linha de tempo de agosto e setembro. Sem contar que a Quest, que talvez seja hoje o maior instituto, né, nacional de pesquisas aguardadas das outras prefeituras do Brasil todo, das principais capitais, tem feito pesquisa em campo semanalmente. Pelo Palácio Guanabara, que não está divulgando e nem está registrado. A gente não pode citar os números aqui, portanto. Agora, elas não fogem nem do cenário apresentado pela Paraná e nem pela Big Data. Como é que você analisa esses números? Luizinho, primeiro eu quero só retificar uma fala. Não existe a oposição. Existem oposições. Sim. Colocar tudo no mesmo saco é descredenciar as diferentes posições que nós temos. Eu não faço parte nem do grupo da Madeleine, da candidatura dela, nem do Twin, nem do Novo. Nós temos bandeiras muito claras e somos oposição, sim, ao governo atual, até porque se nós concordássemos e achássemos que estava tudo bem, e eu estou falando como campista, eu não me colocava nesse processo. Então, primeiro é deixar as oposições, né? Porque há também uma artimanha de querer descredenciar posições a partir de um olhar, não é a oposição, como se fosse uma articulação única. Então, eu quero aqui deixar primeiro registrado, e essa ação com relação à pesquisa não foi feita pela nossa candidatura e pelo nosso grupo político que nós estamos colocando. Então, acho que é importante a gente pontuar isso. Eu quero também afirmar aqui que eu acredito em pesquisa. Eu não poderia, como alguém, né, da área da ciência, não acreditar na pesquisa. Agora, eu também acredito nas manipulações de pesquisa. Falo isso de pesquisas científicas contratadas pela indústria do tabaco, que muitas delas foram deturpadas, da indústria do café, que foi muitas vezes deturpada, e de pesquisas eleitorais que também são manipuladas. Então, infelizmente, essa realidade, eu não estou dizendo, aqui eu não posso falar que A ou B é manipulada, mas dizer que assim como eu acredito nas metodologias de pesquisa, eu também acredito nas manipulações da pesquisa. E eu vou falar do que eu estou vivenciando, e naturalmente, inclusive como um cientista, eu não posso pegar o particular e generalizar para o todo, né? A ciência é a capacidade de você articular, ou pelo menos tentar avaliar e construir uma realidade, um modelo matemático, um modelo que possa representar o todo. A minha experiência pessoal neste tempo, e eu estou falando da minha experiência, é de um carinho crescente da população, em vários lugares da cidade. Inclusive, as pessoas falando, olha, professor, o seu programa de TV, o senhor apresenta projetos, o senhor transmite uma verdade, né? Então, assim, é esse o carinho, né? Eu estava até brincando antes com vocês, que eu estou quase virando Xuxo, né? A brincadeira, né? Tamanho carinho das crianças que a gente recebe, né, e querem tirar foto, e quando estão com os pais, a gente está fazendo mini carreatas, para com a moto com o pai ou com a mãe, olha, tira uma foto aqui, o meu filho quer tirar. Então esse carinho,
E nós estamos trazendo aqui para a nossa população um conjunto de elementos para alertar a população diante da gravidade da situação que nós temos. Nós estamos no final do ciclo do petróleo. Eu sempre falo, se o ciclo do petróleo fosse um dia, o meio-dia de Campos já acabou. Hoje tem lá em Maricá, tem em Niterói. Nós estamos no entardecer, 4h30, 5 horas da tarde. E aí, nesse entardecer, nós já estamos vendo a noite. Campos hoje não guardou um centavo para o futuro, não tem nenhum vetor econômico que sustente para além dos royalties do petróleo, e o que nós vamos assistir foi nós vimos isso, uma cidade com poucos royalties, que foi a segunda metade do governo da Rosinha e o governo do Rafael. É isso que está à frente. As pesquisas eleitorais, elas sim refletem, acho que nós tivemos 4 anos de um governo que falou sozinho, 3 anos. Acho que a oposição a este governo, a oposição que eu falo ali na Câmara dos Vereadores, eu acho que errou muito nas suas estratégias, porque eu nunca vi pessoas independentes com cargos no governo, muito sinceramente, não, nós somos independentes, mas tem cargos no governo, e depois, no último ano, né, então foi falando sozinho, foi colocando as suas versões, né, e isso... Se você me permite, joga nas duas, claro, cargo RPA no governo e cargo no CPF. Pois é, também, isso. Não, mas assim... Havia, como eu vou te citar, até o Lindbergh falou aqui, havia uma trégua. Perfeito. Não havia uma pacificação, havia uma trégua. E, de repente, isso se rompe. E eu digo o seguinte, olha, a responsabilidade de nós termos uma imagem, uma propaganda que, de fato, está muito em muitos eleitores, eu digo a vocês, eu acho que houve um equívoco de uma oposição, né, que construiu uma trégua, e depois rompe essa trégua, né, era uma trégua, né? E aí você às vezes perde até o crédito na hora que você faz essa oposição. Aqui, com todo respeito, né, lógico que nós temos aí, eu simplifiquei muito, mas digo que muito dessa propaganda oficial, o governo ficou falando sozinho, sem nenhuma réplica, sem nenhum questionamento. E aí, quando você vai fazer isso só no último ano, né, isso gera uma desconfiança, inclusive, na população. Então, eu digo o seguinte, uma propaganda oficial muito potente, um relacionamento com a população, como eu falei, uma sociedade que foi se empobrecendo, empregos diminuindo na cidade, a riqueza sendo concentrada hoje na prefeitura, mas não em virtude do esforço do poder público, em virtude dos royalties, que cresceram, depois de 6 anos de carestia, eles subiram aos níveis lá de 2014, 2013, né? Então, essa disparidade fez com que essa sociedade ficasse muito mais dependente, e o governo falou por muito tempo sozinho. O tempo de campanha é muito pequeno, mas eu tenho visto que as colocações que nós fazemos, os projetos que nós fazemos, que nós apresentamos, né, eles estão sendo vistos por uma parte muito expressiva da população, eu não sei medir o quanto, mas é crescente, né, especialmente depois da propaganda de televisão. Então eu quero aqui dizer que hoje a televisão, para quem acredita que não tem uma eficiência, a minha campanha, por exemplo, ela se transformou depois da propaganda oficial em rádio e TV. Eu não sei o quanto foi de rádio, eu não sei o quanto foi de TV, mas nós chegamos aos lares das pessoas e as pessoas têm refletido sobre o que nós estamos vivendo. Eu acho até como papel, como educador, como gestor que fui, eu acho que uma grande construção, e eu estou muito entusiasmado, porque nós estamos construindo um projeto de cidade que está trazendo para as pessoas, olha, pode fazer diferente. E quero trazer aqui uma frase de Einstein, que eu já acho que em alguns outros propagandas, em outros programas eu já falei. O Einstein diz que é uma insanidade continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Este modelo político do atual governo, que se reproduz em 30 anos nessa cidade, vai levar a gente para um caos. Não há nenhum elemento inovador
que possa criar novos, estimular vetores econômicos diferenciados. E estamos perdendo uma oportunidade grande. O PAC do governo do presidente Lula, com grandes vertentes na transição energética, na transição digital, na economia, na bioeconomia, no investimento na agricultura. E nós temos aqui um polo universitário que dialoga muito pouco. É muito superficial o que este governo municipal se apropria do potencial que nós temos das nossas instituições. Então, eu quero aqui só frisar, eu acredito em pesquisa, acredito profundamente na manipulação das pesquisas, e o que eu estou sentindo nas ruas, estou falando muito, um carinho muito grande, e aí esse nome do professor Jefferson, que carinhosamente, eu acho que eu sou o tio Jeff para as crianças, sabe? Eu acho que professor traz um imaginário muito legal na vida das pessoas, e o que eu estou recebendo é muito carinho. Eu estou muito feliz com essa caminhada. Jefferson, a gente vai falar de projetos no segundo e terceiro bloco. Esse primeiro bloco é mais político, né? O segundo e terceiro são basicamente propostas. Eu vou me esforçar, em pedido do Edmundo, para a formalidade, vou chamar você não de Jefferson, de Jefinho, mas de candidato. Eu tenho dificuldade, mas vou me esforçar. Candidato. Me sinto o William Bonner falando candidato. Enfim. É o quê? Me sinto o William Bonner falando candidato. É verdade. Verdade. Mas não gosto do perfil William Bonner, mas enfim. As pesquisas, para falar, são manipuladas. Os bolsonaristas falaram isso em 2022, né? E Lula está eleito presidente. Né? Os petistas falaram isso em 2018. Bolsonaro foi eleito presidente. Então, esse discurso costuma não dar muito certo. Mas, enfim. Você tem pesquisas, todas elas, feitas não só em Campos, mas em outros municípios, tem 9 municípios da região, 9, onde você tem incumbente, né, candidato à reeleição. Aliás, você tem 10, porque tem um caso positivo e um caso negativo. 10 municípios da região, do norte e noroeste da região dos lagos, prefeito incumbente, ele é candidato à reeleição, ele tem um governo aprovado. Ele é favorito na intenção de voto. 9, incluindo Campos. E tem um município, Cabo Frio, onde a prefeita ela é incumbente, é candidata à reeleição, o governo é mal avaliado e ela está atrás nas pesquisas. A aprovação de governo do governo Vladimir, na série Real Time Big Data, ele passou de 73, 74 para aprovação. Desaprovação também cresceu, oscilou um ponto para cima, também 21, 22, diminuiu os indecisos, né, de 6 para 4, foi um para cada lado. E na Paraná, que a gente tem a de agosto, a de setembro, por um milagre, por uma coisa assim, sabe-se lá por quê? Aí sim, aí podemos especular, por que será? Né? Por que não saiu a Paraná? Né? Por que será? 2 mais 2 não são 25, né? Aprova 76,3 o governo, desaprova 19,4, não sabe, não opinou 4,2. Eu não vou nem citar Prefab, porque aí sim, eu prefiro ficar com os 2 nacionais. Porque o Instituto de Pesquisa pode ser manipulado, mas quando ele tem um nome a zelar, essa credibilidade vale mais do que o suposto suborno. Né? Se você perder credibilidade, se a Paraná perder credibilidade, Big Data perder credibilidade, o Quest perder credibilidade, não há dinheiro que vá comprar a credibilidade que eles vão perder. E Paraná, só para lembrar, foi o primeiro instituto que em 2018 apontou a vitória de Bolsonaro, quando ninguém ainda falava isso. E de fato se cumpriu. Aí Paraná, que era um instituto lá de Curitiba, ele se tornou nacional. Ninguém conhecia Paraná antes. Né? Como desmontar nessa reta final, essa aprovação de governo, porque essa correlação parece ser... E não é aqui, só aqui em Campo, qualquer lugar do mundo. Você pode se reeleger, o governo é bem avaliado, a pessoa favorita a reeleição. O governo é mal avaliado, a pessoa não é favorita a reeleição. Como desmontar essa aprovação? Luizinho, não é desmontar essa aprovação, porque quando a gente olha os dados, abre os dados, você olha... Eu tenho absoluta certeza que quem diz que o governo é ótimo vai votar no governo. E quem diz que o governo é péssimo não vai votar no governo. Quem diz que o governo é bom tem uma probabilidade muito grande de votar no governo. Mas quem diz que o governo é regular, ele não necessariamente ele tem esse mesmo caminho. Então, quando a gente começa a olhar ótimo,
bom e regular. Eu não estou falando só da pergunta, aprova e desaprova. Estou olhando de maneira geral. Ótimo, bom, regular, péssimo e ruim. É um dos dois ou péssimo. As métricas variam, né? Então, quando você olha isso, não são 70% de ótimo e bom. Você tem um regular ali que deve estar na faixa de uns 20%, porque eu não me lembro exatamente. Alguns botam regular positivo e regular pois não, aí depois inventaram isso. Outros não botam. Aí depois teve uma outra que inventou isso. Eu não sei se foi a Prefab, regular mais e regular menos, que eu nunca vi isso. Quem inventou isso foi não sei. Foi a Coesh que começou. Não, eu não sei. Foi a Coesh. Então, eu quero dizer, se você está na rua, você teve um governo muito ruim no passado, e você vê sua rua sendo calçada, e alguém pergunta, esse governo é bom? Você vai dizer, é bom. Ótimo é aquela pessoa que está muito satisfeita com esse governo. Bom é uma pessoa que acha, olha, eu acho ele bom. Esse cara, né? Então, ele pode ser, tem uma grande probabilidade de votar. Então, eu não tenho dúvida alguma que por volta de 40% de pessoas, que é mais ou menos o que acontece nas espontâneas, tem clareza de que o governo está bom e está ótimo e, portanto, tem uma tendência muito maior. Há também um modelo que está sendo muito difundido nos bastidores, que é o seguinte, olha, vocês tentaram mudar no passado, viu o que foi o governo do Rafael Diniz, né? Então coloca o medo. Né? Eu gosto muito do que Santo Agostinho nos fala. Ele diz que a esperança, ela tem duas filhas. Uma é a indignação. Ao olhar a minha cidade, com 150 mil pessoas na linha da pobreza e da extrema pobreza, olhar a minha cidade com transporte que é uma covardia com os estudantes, com os trabalhadores, com uma educação entre a lanterninha do Norte Fluminense, comparando com o Norte Fluminense, não é só com quem tem royalties, não, o Norte Fluminense. Está sempre ali, entre os... Se pegar o segundo segmento do fundamental, então, né, é o penúltimo lugar. Você olha a saúde, também quando a gente compara os dados, também não são elementos muito esperançosos. Geração de emprego e renda, quem se forma hoje no IFE tem que pegar um ônibus para ir para Macaé. Perdão, candidato. Já chegou a hora do minuto? Não, só para a gente otimizar esse bloco, nós vamos falar de educação, vamos falar de... Mas deixa eu só completar aqui. Não quero atrapalhar o seu raciocínio. Então, indignação... o tempo aí. A indignação de olhar uma realidade que nós tivemos muitos recursos e estamos jogando a oportunidade fora. Agora tem a outra filha, que chama-se a coragem. Eu me lembro que no ano passado, quando surgiu o meu nome como um possível pré-candidato, poucos tinham. Porque parece que o prefeito queria ganhar de WO. E eu me coloquei, essa construção foi se dando, né? E hoje eu quero chamar aqui aos nossos campistas a coragem de se colocar frente ao modelo, como eu disse, que tenta subjugar essa população numa relação de medo, porque, olha, você vai perder o recurso, vai se perder isso, essa sua relação com a prefeitura. Tem que ter coragem para se colocar nesse processo. Perder os R$50 para assinar bandeira na esquina. É tudo isso. É vergonhoso. Nós temos dos dois lados, Luizinho. Você viu o que aconteceu agora há pouco tempo, né? Um vereador do partido do prefeito com R$1 milhão dentro da sua casa. Nós entramos com uma AIGE ali para investigar, porque não me interessa quais são as relações outras que ele tem, não me interessa isso. Me interessa o seguinte, tem recurso público envolvido? Porque do partido, imagine se fosse o Partido dos Trabalhadores, eu fosse o prefeito do Partido dos Trabalhadores, e um vereador do meu partido, estivesse encontrado com R$1 milhão na eleição. Primeira coisa que ia ser colocar, como acontece? A primeira coisa que tentaram fazer foi desconectar esse vereador de qualquer relação do partido, de qualquer relação, inclusive com o poder público. Eu não estou dizendo que tem, eu estou dizendo que a suspeição ou a dúvida é necessária no cidadão. E o que nós fizemos? Acabou. Parece que essa história não é só um caso de polícia que vai ser resolvido. Eu estou dizendo, é muito sério no pleito político. O poder econômico que nós estamos vendo, ele é muito absurdo. E eu acho que nós temos que olhar para essa realidade com coragem para dizer o seguinte, esses caminhos não são bons.
esses caminhos não são chegando no bons. final do bloco, a gente vamos ter que deixar nominata para o próximo bloco, senão a gente vai encerrar esse, infelizmente, o que vai cortando tempo para a proposta. Tá bom. Eu tenho que fazer a última pergunta política. Você foi lançado pré-candidato, né, no ponto final do dia 1º de junho de 2023. Né? Eu escrevi aquele texto como pré-candidato. Inclusive falava naquele momento que tinham 2 pré-candidatos em Campos, prefeito e você. Depois disso, Carla saiu pré-candidata. Sim. Também foi nessa bancada, no ponto final, ouvindo. Quer dizer, isso é uma opinião. Como é que se projeta a realização da eleição? Pesquisa, não é bola de cristal. Ninguém é mãe de nada. Né? É dado técnico. Ouvimos os maiores juristas da cidade de direito eleitoral, fizemos um painel, né? Todos com promotor, advogado, e quase todos falavam que era impossível Carla ser candidata, porque ela havia sido reeleita em 2020. Estamos falando isso desde novembro. Para chegar lá, no dia 18 de junho, TSE, por unanimidade, mantém a jurisprudência contra o prefeito itinerante, que é profissionalização do político, né? Ele sai de um lugar, ainda mais limítrofe, né, para ser candidato a outro. Isso já houve. Isso foi mudado com o Fernando Henrique Cardoso, que foi o mensalão de Fernando Henrique Cardoso, para ele ser reeleito, né, comparado com o mensalão de Fernando Henrique Cardoso, em relação ao mensalão do PT. Eu falo com compra de apoio parlamentar, né? E passou a reeleição, no início isso não era regulado. Isso não tem lei, isso é jurisprudência. O TSE e o Supremo passaram a julgar casos, isso serviu como base. Foi confirmado por 7-0. Em junho ainda, passos 6 dias, Carla anuncia que não era candidata. Desde ali, era esperado. A gente viu vários petistas aqui, Teseu, Gilberto, Odisseia, tanto aqui quanto em jornal impresso, em blog, todos esperando que Carla fosse apoiar a sua candidatura, que, como a Folha anunciou lá desde 1º de junho de 2023, foi lá confirmada em convenção como tem que ser. Isso vem, Carla não se manifesta, né, até que no último dia 20 ela declara apoio à candidatura de Madeleine, num comício na Baixada em Mineiros, na Baixada Campista, que é a zona 75, a maior zona eleitoral de Campos. Né? Uma situação análoga talvez, em relação a você e Twin, você na esquerda, Twin na direita. Twin era vice de Thiago Rangel. Thiago Rangel sai, Twin assume, Twin vereador, né? Assume de direita, foi a manifestação de Bolsonaro e tudo, aqui em Campos, até contra o Supremo. Twin assume e Thiago Rangel apoia a Madeleine. Quer dizer, como é que o PT se manifestou no dia seguinte, ali naquele final de semana e tal, o papai dizendo que, enfim, o João, né, pelo estadual e a municipal, e, enfim, dizendo que iam ver e tal, internamente, como é que isso ia ser tratado. Como é que você reagiu a isso, politicamente, pessoalmente? Não conta o tempo da pergunta, não conta, só da sua. É porque tá, então tá bom. Não. Fique tranquilo, tá bom. E como é que você projeta o impacto disso na urna? Luizinho, primeiro eu quero só fazer uma retificação. Pois não. Quando você falou mensalão do PT, é bom lembrar, coloca no Google aí, qual foi o partido que teve mais político envolvido no mensalão? É o partido PP, que é do prefeito. Eu falei o mensalão só por causa de diferença. Não, eu sei. Não, mas eu quero dizer isso, porque é importante que a população entenda que o partido que teve mais envolvimento no mensalão, que é atribuído ao PT, foi do PP, que é o atual partido do prefeito. Segundo, é o seguinte, o nosso partido e o nosso entendimento aqui foi sempre de um respeito muito grande à nossa deputada Carla. Quero dizer que eu pessoalmente tenho uma relação com ela muito fraterna. Quando fui reitor e ela era prefeita, fomos muito parceiros e nada macula esta relação que nós temos. Do ponto de vista político, eu acho que a deputada Carla, ela tomou um caminho que nós entendemos, enquanto partido, que desconsidera
né, o partido, o projeto aqui. Eu tenho o apoio do presidente da República, da presidente nacional do partido, do diretório nacional, do diretório estadual, do diretório municipal, de todos os deputados estaduais do partido, de todos os deputados federais do partido, excetuando, né, a deputada Carla Machado. E ela, além de não fazer esse caminho, que era o caminho nosso, e achávamos até, porque, naturalmente, a Carla é uma política muito experimentada. Ela deve ter as suas razões, eu não sei quais são. E por isso eu não quero fazer nenhum pré-julgamento, até pelo respeito que nós nutrimos um pelo outro ao longo desse tempo. Mas ela faz um caminho que é uma contradição muito profunda do ponto de vista político, porque ela apoia uma candidatura que tem bandeiras que são antagônicas ao Partido dos Trabalhadores. Não é você caminhar, por exemplo, para apoiar uma candidatura que já seria grave do ponto de vista de fidelidade partidária, mas do ponto de vista compreensível, às vezes uma candidatura do PDT, uma candidatura do PSD, do PSDB, desculpa, do PSB, né? Mas foi para uma candidatura que está num campo que foi completamente antagônica a tudo que nós acreditamos, né? Então, assim, isso para a gente causou muito espanto. Eu acho que tem muita gente da população que não está compreendendo como que uma pessoa de um campo progressista vai para uma candidatura que tem oposições claras. Eu estou falando a nível de campos, a nível de Estado, a nível de Brasil. E eu não estou dizendo que não é possível, a gente conversar com pessoas que pensam diferentes. Não é possível você conversar, você definir estratégias. Agora, você aderir a uma proposição que ela está antagônica ao seu projeto político. Nós vivemos o tempo de 4 anos atrás, que pra gente, eu estou falando, eu como educador, é alguma coisa que é assustadora. Agora, isso não é só uma questão de um movimento local, isso é uma questão política, que eu acho que é isso que eu acho que está mais assustando as pessoas, porque dá um salto quântico para um campo político que não tem adesão com a nossa proposta de Brasil, de Estado e de cidade. Sem interferir no tempo de Jefferson, só para fazer uma exemplificação. Uma deputada do PT, estadual do PT, no mesmo palanque que os deputados estaduais. Felipe Poubel e Rodrigo Amorim. Rodrigo Amorim, para quem não se lembra, ganhou notoriedade nacional quando quebrou a placa de Marielle na campanha de 2018. Exato. E é literalmente isso que está posto. Pelo menos em Campos. E é isso que criou pra gente, eu estou falando, para nós que somos do campo progressista, nos causou estranheza. Então, assim, mas lógico, a deputada deve ter os seus elementos de razão, e eu quero aqui, e dentro do partido, né, você viu a nota que o partido lançou, da estadual. Eu publiquei. Né, a nota, ela é inclusive forte, né, mas também tem que dar o direito. Eu sou servidor público, e lá, como servidor público, se a gente comete algum ato que desabone a nossa conduta ou pareça, nós temos o direito de defesa, de apresentar os nossos argumentos. E é isso que vai ser dada para a deputada Carla. Ela tem uma história importante aqui no nosso município de São João da Barra, na nossa região. E para mim, eu fiquei tão espantado como um conjunto de pessoas. Até esperava uma certa neutralidade. Lógico que eu não gostaria, eu gostaria de ter o apoio dela, naturalmente, eu falo isso, porque as nossas histórias no passado foram muito congruentes, né? O projeto lá... Então, assim, me causou espanto, e eu não tenho nenhum elemento, e digo mais, nós ficamos aqui 4 a 5 meses no Partido dos Trabalhadores em Campos, de maneira muito respeitosa. Eu brincava, teve um tempo, eu fiquei no background, porque eu entendia. É uma deputada de mandato, tem quatro mandatos como prefeita, tem um carinho de uma parcela muito expressiva da população. Então, por respeito a isso, eu não sou uma pessoa, Luiz, que eu entro e quero estar na janela. Então, eu sei que tem um tempo. Então, tanto é que a primeira vez que eu fui... surgiu a possibilidade de eu ser candidato, a primeira pessoa que eu procurei foi o Zé Maria. Porque era a pessoa que tinha sido candidato por 2 vezes, foi para dizer, o que você está pensando para o seu futuro? Não, Jefferson, agora eu quero focar na Petrobras, candidato, etc. É isso. Eu vou ter que fechar aqui. Tá bom. Concluiu aí,
né? A gente pode descontar do próximo tempo, mas já... Acrescento só um dado. Eu, por acaso, no Rio, no sábado, cruzei com o Leonel de esquerda, em Copacabana, na campanha. Falei com ele e tal. Leonel de esquerda foi vítima. E aí a esquerda vulgarizou muito tempo fascismo. Fascismo histórico tem uma coisa que designa ele. É violência com arma política, violência física com arma política. Leonel de esquerda foi covardemente agredido de costas por um chute, quando estava pensando no chão, quando se encontrou com o pessoal do Rodrigo Amorim, que é o que está no mesmo palanque com o Carlos agora. E ele falou comigo, ali, eu tenho uma experiência como repórter de ouvir gente. E o olho dele embargou. De lá. Quando eu perguntei como é que foi o negócio e tal. Então, não é uma coisa trivial. Não é uma coisa trivial. E aqui a solidariedade da bancada a qualquer pessoa atingida por violência e violência política. Qualquer pessoa. Isso é fascismo, de fato. Sem dúvida. Isso é inconcebível. Não dá para naturalizar. Olha, só esses então, fatos. já com um adendo ali, no IFE, por exemplo, a gente sempre incentivou muito o esporte. Porque o esporte coletivo, a gente aprende que a outra equipe é minha adversária. Mas depois que terminou o jogo, a gente sai, comemora, porque nós somos adversários, mas não somos inimigos. Eu estou dizendo, então eu tenho diferenças claras com alguns campos políticos, mas isso não significa que é inimigo. Quando encontro a Madeleine, quando eu encontro o Twin, eu encontro o Buchaú, as relações são muito fraternas. Né? É uma relação pessoal. Eu posso discordar do campo ideológico, do campo das prioridades que a gente tem, mas nós somos seres humanos, nós temos que humanizar mais isso. Candidato, temos que ser respeitosos. Obrigado, vamos lá, fechamos esse bloco e a gente faz uma pausa. Você continue ligado aí com a gente, rápido intervalo. Na sequência a gente volta. Aí sim, a gente encaixa a nominata de vereador, né, Edmundo, para o próximo bloco. Aloysio, proposta para saúde, educação, transporte e segurança. Também, ainda hoje, nessa pauta também, assim como idêntica para todos os candidatos que estiveram aqui, a revitalização do centro, né, Edmundo? A vocação agropecuária, geração de emprego e o futuro de Campos, para além dos royalties. Vamos falar sobre tudo isso aqui nesta série de entrevistas que vai chegando ao final neste momento em Campos. A série de entrevistas que tem o oferecimento de Talimac, qualidade em tudo que faz, Limporte, mais que uma empresa, uma cuidadora de pessoas, e também de Instituto Pulha, clínica de fertilidade e saúde sexual masculina. Instituto Pulha, cuidando da saúde do homem. A Asflucan, há 79 anos, lado a lado com o produtor de cana da região. Folha no Ar volta a seguir no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede de Postos Mariana e o apoio de Radimed.